nós estamos mais uma vez com a alegria de encontrá-los e de podermos dividir com todos algumas das ideias que nós estudamos. Este tema de hoje encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E até acredito que seja um dos menores capítulos do Evangelho, mas não menos importante. E como nós estamos no mês de dezembro, para nós que estamos encarnados, ele é um mês muito especial, porque ele representa a vinda do Cristo para a Terra. Né? Então, a gente colocasse o nascimento de Cristo, não sei, eu acho que Cristo veio para a Terra em torno dessa data. Ele é o regente do nosso planeta, tá? E é o arquétipo da perfeição. E olhe quão humilde ele se tornou para que pudesse conviver junto conosco. Né? Ele está considerado, nós temos uma hierarquia bastante grande de espíritos, né? Desde aqueles que são os menos evoluídos, e existe um escalonamento. Então, Cristo está no grupo dos espíritos crísticos, que é uma categoria única, que tem uma evolução imensa. Tá? Nesse mês, parece que a gente fica mais sensível, porque nós paramos um pouquinho mais, pensamos um pouquinho mais, né? E embora nós ainda tenhamos uma certa dificuldade de ver o lado comercial do nosso Natal, é também, ao mesmo tempo, um momento em que nós paramos e conseguimos ver um pouquinho mais a ação de Cristo entre nós. Então, nós teremos oportunidade de ver hoje um pouquinho do papel da doutrina espírita na consolação dos nossos sofrimentos. Porque todos nós sofremos, nós não precisamos carregar essas dores conosco, nós podemos partilhá-las, mesmo que nós não estejamos frente a frente com os nossos mentores. Bom, nós temos aqui, primeiro, um conceito. Já que Cristo é o Consolador prometido, que ele nos foi prometido, né, a vir numa época em que a população, embora não tivesse ainda essa compreensão que nós poderíamos ter hoje, né, ele já havia evoluído um pouquinho mais, veio depois de todos aqueles primeiros obreiros do Senhor, que vieram em períodos bastante primitivos, bastante rústicos, bastante até duros. Né? E quando Cristo chegou, a Terra parece que se redimensionou, né? Com essa promessa da chegada de alguém que pudesse fazer alguma coisa por nós. Então, consolar é uma palavra que vem do latim consolare, que significa aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento, dar lenitivo a, tá? Confortar. Esta é o significado da palavra consolar. E prometer vem do latim também, promittere, que quer dizer atirar longe, obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer alguma coisa, tá? Comprometer-se a pressagiar, anunciar, dar esperança. Então, isso que significa este momento da vinda do Cristo para nós. No princípio da reencarnação, né, que é uma das bases da doutrina espírita, nós vamos ter explicações para todos os nossos sofrimentos. Sejam eles os motivos, as causas,
atuais ou sejam elas as causas anteriores, que nós trazemos na nossa bagagem, oriundas de toda uma série de reencarnações ou de encarnações pelas quais nós passamos nessa nossa jornada terrestre. Então, se nós citamos, por exemplo, uma pessoa que tem a falta de uma perna, né? Ou que ao longo da sua vida ela teve que amputar essa perna, ou que não tenha uma perna assim tão firme, né, Madalena, como nós temos a nossa situação. Bom, então por quê? Nós podemos supor que numa encarnação passada nós usamos essa perna ou essas pernas de um modo indevido. Nós não colocamos a utilização dos nossos membros todos a serviço de nós mesmos ou a serviço do próximo. Então, nós estaríamos, nesse ponto de vista, aqui para podermos resgatar, né, aquela necessidade, porque o nosso objetivo é a evolução. Então, nós precisamos ainda dessas percalços de nossa vida para que possamos encontrar a plenitude a seguir. Ou também, um outro exemplo seria uma prova de pobreza, né? Nós podemos imaginar que em outros momentos, em outras oportunidades, nós já tenhamos sido ricos e que nós não tenhamos sabido usar o dinheiro a favor do próximo. E às vezes, a favor do próximo é a favor de nós mesmos, né? Às vezes o próximo está bem mais próximo do que aquilo que nós imaginamos. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos pensar que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas que outras. Porque é comum nós imaginarmos, mas por que eu que tinha que passar por isso? Olha lá a outra que está super bem, que tem uma vida maravilhosa. Não, isso não existe diante da doutrina. E independe do credo, da raça, da origem social e todo o restante da sociedade. Isso tudo nos leva a nos certificarmos de que todos nós temos que trabalhar para progredir. Este trabalho não necessariamente somente o trabalho braçal, pesado. Não, nós também precisamos muito trabalhar com a nossa mente. Nós temos que ler muito, estudar muito, para que nós possamos ter essas diferenciações na nossa vida. Também podemos dizer que não há seres que sejam totalmente destinados para o mal, né? E que a ele, ao mal, estejam devotados, que seriam os demônios, né? Que nada mais são do que espíritos ainda atrasados na evolução moral, mas que avançarão e que se melhorarão. Este é o consolo também que nós temos através da vida do nosso irmão do Cristo. Diante da doutrina, né, o espírita tem algumas, não diria até obrigações, não são metas, mas são ideias que nós devemos colocar para pensar e a elas nos adequarmos de uma forma mais racional, para que nós possamos ver. E, gente, por experiência própria, eu acho que isso é possível. Porque ninguém é mais exclusiva, mais intolerante, né, do que essa que vos fala. Mas agora eu ando até, às vezes acho que eu ando meio... Mas não, era isso que eu queria, tá? Era isso que eu queria. Então, diante dessa doutrina, todos nós deveríamos nos preparar para sermos fiéis intérpretes dos benfeitores espirituais. Nós temos os nossos benfeitores espirituais e a eles foi dado, né, o encargo de nos proteger. Só que nós não podemos nos escorar
e deixar tudo por conta deles, né? Nós precisamos colocarmos uma meta do desenvolvimento das nossas capacidades e, através dela, lutarmos para conseguir atingir sempre o melhor. Nós devemos renunciar ao ponto de vista pessoal e eliminar preconceitos, que isso aqui vão nos auxiliar muito nessa nossa tarefa. Tá? Deve estar sempre estudando o conteúdo doutrinário, seja fazendo parte de cursos que normalmente as casas oferecem, que nós aqui temos. Atualmente estamos em férias, estamos em recesso, mas que a partir de março, quem tiver interesse poderá entrar em contato conosco e reiniciaremos os nossos estudos em março. Tá? Deve estar, então, a fim de que possa penetrar nos meandros da alma alheia e fornecer-lhe alimento espiritual do que sempre nós estamos necessitando. E todos nós necessitamos. Nós podemos até imaginar, mas aquela criatura é tão doce, é tão espiritualizada, é tão maravilhosa. Ela também precisa, talvez até esteja precisando mais do que nós próprios. Tá? As regras da conduta, da nossa conduta, é um resumo das leis morais. Nós temos, de acordo com o nosso livro dos Espíritos, as nossas, entre outras leis, as leis morais. Então, ali onde traz que Jesus é o modelo perfeito de conduta. Então, se nós queremos chegar mais próximos e mais rápidos à perfeição, espelhemos-nos em Jesus, para que nós consigamos chegar mais próximos a Ele. Que as virtudes mais importantes, que não é novidade para nenhum de nós, é a caridade e a humildade. E como é bom quando nós temos uma atitude de humildade e que nós possamos ser reconhecidos. E a partir daí, aquilo parece que torna um pouco bem maior. Nós hoje na aula falávamos de um exemplo de humildade, né, que a pessoa parece que resplandeceu quando foi reconhecida. E isso é uma coisa interessante para a nossa vida. Que nós temos dois grandes vícios que nos perturbam e contra os quais nós podemos e devemos lutar sempre, que é o egoísmo e o orgulho. Que na questão da justiça, nós seremos perdoados na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. É difícil, né? Porque é tão bom acusar, né? Colocar o dedo, né? E na hora de nós fazermos o nosso ato de humildade, acalmar o nosso egoísmo e exaltar, né, a nossa tolerância para com todos, a gente se retrai um pouco. Bom, o juiz, quem é o juiz de tudo isso? O juiz é a voz de Deus que está na nossa consciência. Então, nós mesmos não precisamos pensar naquele Deus castigador, aquele homem velho de barba branca que vinha para nos ameaçar. Não. O nosso juiz está dentro de nós mesmos. Imagine que Deus teria essa condição de estar, apesar de ele ser onipresente, mas vai ficar cobrando as nossas faltas? Não. Deus tem uma coisa mais elevada, Ele vai exaltar as nossas qualidades. Nós é que vamos nos sentir mal, nós podemos perceber o nosso crescimento e também que podemos festejar as nossas vitórias, mas tudo trabalhando dentro de nós. O jugo é leve. É que Deus, quando colocou isso, Jesus, quando trouxe para nós, Ele nos colocou que toda a doutrina, toda
o conhecimento, toda a cobrança é leve. Ele não faz aquelas cobranças impositivas, aquelas cobranças homéricas, aquelas coisas muito fortes. Ele, na realidade, acolhe a todos. Mas, sempre tem um mas, a assistência e a felicidade que nos foi prometida depende muito da observância e do seguimento das leis divinas. E quem é que tem que observar e seguir as leis divinas? Nós mesmos. Se nós fizermos a nossa parte, nós estaremos conseguindo chegar bem mais próximos de tudo aquilo que nós queremos alcançar. Ele nos diz, o próprio Cristo nos diz, que todos os sofrimentos, todas as dores, todas as misérias, todas as decepções, a perda dos nossos entes queridos, tudo isso encontram a consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus. Vamos fazer só um parênteses. Vocês devem ter acompanhado essa última grande, já não é mais o último, mas esse acidente aéreo que aconteceu e que nos atingiu bem próximos, né? Aquela mãe que, ao ser questionada pelas dores que ela estava sentindo, lá pelas tantas ela se voltou ao repórter e perguntou: e tu, o que tu estás sentindo? Pela perda dos teus colegas de trabalho, das pessoas que tu conheces e dos jogadores. E o repórter ficou sem ação. Ele ficou sem quase que... porque ela não... Em primeiro lugar, eu acredito que ele não esperasse que ela viesse com essa questão. Mas a atitude dessa mulher, ela não se fechou só na dor dela. Ela também estendeu a compreensão para a dor que outros pudessem estar sentindo. Isso é de uma grandeza, principalmente naquele momento, porque é uma coisa bastante incompreensível, o estado de choque que a criatura poderia estar. Bom, então nós também podemos dizer que o Cristo veio nos ensinar e exemplificar aos homens. Cristo, na realidade, não veio só para ocupar uma manjedoura, para fazer aquela função, tanto é que o período em que ele esteve meio recluso e que depois ele volta ao convívio da comunidade aos 33 anos, quando, além de o amadurecimento próprio dele, já que ele se tornou uma pessoa mais próxima a nós, ele também tinha outras pessoas, outros seguidores que o compreendiam e que estavam se preparando para continuar, para seguir a palavra que ele havia nos trazido. Porém, se aquele que não espera nada para depois da vida, ou que duvida, para essas criaturas as aflições pesam muito mais e as esperanças são poucas ou nenhuma de suavizar essa amargura. Quanto mais nós nos tornarmos amargos e nos alimentarmos dessa amargura, mais difícil vai ser para nós superar estes momentos. Nós temos que ter aquela condição, de até assim, pensarmos, eu vou dar uma chancezinha, mas eu não vou absorver o problema que as outras pessoas vêm me trazer. Se as pessoas não têm muito a sensibilidade de saber que estão sobrecarregando a quem está ouvindo, que nós então possamos ter, e é um exercício que eu faço, e faz bastante tempo que eu tenho tentado, eu ainda não consegui, mas vou dizer que a minha casa, que a minha sala, o meu sofá e a minha sacada são verdadeiros muros de lamentações,
que eu colho muita coisa boa, muita energia, mas à medida em que essas dores que me são passadas, eu procuro transformá-las. Às vezes as pessoas dizem assim, tá, o que eu acabei de dizer? Eu não sei. Ela está ali e eu estou pensando, mas que essa criatura veja a vida de uma forma mais colorida, que torne o seu jugo mais leve, mais suave, porque é horrível ficarmos pensando só nas nossas amarguras. E enquanto nós estivermos só naquela circunstância de amargura, nós estamos criando um espaço na ecosfera que esse vai nos colocar dentro desses dissabores. Se alguém nos pergunta como é que tu estás, ai, não estou tão mal. Como é que a pessoa vai me ver? Vai me ver mal. Agora, se me pergunta como é que estás, tudo bem. Por quê? Porque normalmente aquela pessoa que está me perguntando, ela está querendo o melhor para mim, mas ela não está em condições de me ajudar mais do que aquilo que ela está fazendo. Então, se ela pensar, pô, mas aquela ali está sempre bem, que bom. Que bom. Quando necessitar, eu tenho certeza que eu vou encontrar aquele par de orelhas e ouvidos que possam me ouvir e que possam me escutar. E às vezes as pessoas atendem a gente e nem sabem que estão fazendo isso. Tá? Cristo disse, vinde a mim, vós que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Como é que eu vou até Cristo, mas Cristo não está mais entre nós? E aí, como é que eu vou até Ele? Nós podemos ir? Sim. Nós podemos procurá-lo, podemos encontrá-lo através das nossas ações, através das nossas leituras, através das nossas preces, na observância de todas as atitudes, né? E querendo, a gente começa assim, né? A gente tem que querer para encontrar a essas alegrias. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram, isso aqui vocês veem que é uma ideia que já está se repetindo, né? Encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Jesus, que o Cristo, na justiça de Deus, que nos enviou seu Filho Jesus para ensinar a nós, os homens, para que possamos ter tudo isso. Então, o Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos e falar de forma direta e objetiva. O Espiritismo, o estudo, a leitura do Espiritismo faz com que nós conseguimos erguer o véu que foi deixado propositadamente em alguns mistérios. Não nos foi dado o poder de conhecer tudo. Tem muita coisa que é mistério. E que sobre essas situações existe um véu. E que este véu possa ser reerguido com a luz da doutrina espírita. Poderá haver em outras religiões? Eu fiz a minha opção pela religião espírita. Porque no momento que eu estava precisando, foi aqui, na doutrina, que eu encontrei o alento e aquilo que eu estava necessitando para aquele momento. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Então, Joana de Ângeles escreveu no livro Conquistador em Comum, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, que Jesus é o conquistador especial, despido de armas, sem artifícios, suave e forte, único de quem se tem notícia, que mudou o rumo de todos os tempos. Então, nós podemos pensar, mas Jesus, ele viveu há
aproximadamente 2000 anos atrás, entre nós. Ele já tinha uma vida anterior bem grande, e já tinha vindo outras criaturas. Mas assim, se ele não tem todo esse poder, como é que até hoje nós levamos a palavra dele e nós seguimos a palavra dele e procuramos conquistar cada vez mais o direito a chegarmos perto dessa palavra? Porque alguma coisa de muito bom ele deve ter trazido. Então, Jesus que nos disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na realidade, ele propõe o repouso para nossas almas e coloca que o jugo é leve e suave é o fardo. Então, quando ele diz vinde a mim, ele não quer dizer que nós vá até ele, mas que nós aceitemos as palavras que ele nos deixou e que nós entendamos que a lei de Deus que foi colocada para nós, através dos exemplos e através daquilo que ele viveu. Porque vocês já se deram conta que Jesus não deixou uma palavra, uma frase escrita. Tudo que nós temos escrito foi pelos apóstolos, por aqueles que conviveram com ele. Ele não deixou nada escrito. Ele mostrou tudo através das parábolas, através das vivências, através das caminhadas. Então, ele veio e entre nós ele caminhou por todos os cantos, né? Pelo menos geograficamente, daqueles cantos que era permitido que ele fosse. Mas ficou uma promessa de que haveria um outro Consolador, que viria após ele, que já teria outra base para que nós possamos entender essa outra colocação. Então, ele sabia que ele iria embora, que ele iria desencarnar, né? E quando chegasse à pátria celestial, que ele pediria ao Pai que enviasse outro Consolador. E que este Consolador pudesse explicar tudo aquilo que ainda pudesse estar meio obscuro. E naquela época, o povo ainda não estava preparado para receber tudo de uma vez só. Então, chegou a doutrina espírita, chegou Kardec, né? E com ele, através das instruções, não veio um espírito, mas vieram milhares de espíritos. E eles, com todos os estudos, com todas as investigações que foram feitas, fizeram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e mais uma série de obras, né? A Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, etc., que tinham mensagens que eram assinadas pelo Espírito de verdade. Depois é explicado que não seria apenas um Espírito, mas sim vários Espíritos. E ele não enviou apenas um homem para andar de cantinho em cantinho. Ele mandou estudiosos, mandou cientistas, professores, que deixaram tudo isso escrito e traduzido em várias línguas. E que tudo isso pudesse chegar a todas as nações. E o Evangelho, então, seria explicado claramente para o consolo de nosso Senhor Jesus. Nós estávamos domingo numa reunião, a Dorothy e eu, e foi nos passado uma informação, eu achei interessantíssima. O Congresso Mundial Espírita, que aconteceu em Portugal este ano, fizeram um levantamento das casas espíritas colocadas no mundo inteiro. Tem países que têm uma casa, tem países que têm 10, Estados Unidos parece que tem 79, o Japão me parece que tem 18, e assim
sucessivamente, e o Brasil, vocês sabem quantas casas tem? Mais de 14 mil casas. É o país que tem o maior número de casas reconhecidas pela Federação Espírita Brasileira. Aliás, mundial. Então, vejam, as oportunidades nos são colocadas. E não é à toa que o Brasil é a pátria do Evangelho. E aí, querida Tânia, eu tenho uma historinha, porque eu gosto sempre de uma historinha, né? Que possa comprovar a nossa fé. Então, um jovem, bastante curioso, perguntou para Chico Xavier: Chico, você tem fé? E o Chico disse: claro que eu tenho. Eu preciso provar para ti que eu tenho fé? Vai ali no armazém, vai ali no mercado e me traz um par de pernas. Aí o rapaz ficou: que isso, Chico? Buscar, tá louco? Eu vou buscar um par de pernas no mercado? Como assim? Se você... Aí Chico respondeu para ele: se você confia em Deus, irá encontrar um par de pernas no mercado. E assim, passaram o dia conversando, e a hora uma conversa, e outra e tal, caminharam um pouco, né? E eis que ele resolveram entrar no mercado, que passaram, né, numa banca, e o proprietário chegou para o Chico, chamou ele e disse: oi, amigo Chico, que bom que tu passaste por aqui. Era tu mesmo que eu precisava conversar. Me deixaram aqui um par de pernas mecânicas, deixaram aqui comigo. E que, quem sabe, se você já sabe quem é que possa estar precisando, quem é que possa dar uma boa utilização para essa perna, para essa par de pernas. O jovem que estava com ele ficou muito acabrunhado. Ele olhou para o Chico com muita surpresa e não teve coragem de dizer nada. Então, isso é um sinal de fé. Para que nós possamos encerrar essa nossa comunicação na tarde e noite de hoje, nós deixamos um apelo para que possamos orar e acreditar. Então, que nós oremos e acreditemos, e não precisemos esperar que alguém nos alcance tudo nas nossas mãos. O gostinho da conquista da luta é muito maior. Que sejamos abençoados e possamos levar alguma coisinha para casa daquilo que nós viemos ouvir. Muito obrigada.